Bien, yo quería por un lado destacar de la presentación que me parece bien interesante esta posibilidad que da el ser un equipo con esto que vos mencionabas al final, ¿no? Como las perspectivas distintas desde dónde abordar los temas, que seguramente está atravesado por las reflexividades también como por las trayectorias de cada investigador, investigadora, también por las cuestiones personales, por también escuelas académicas y formaciones distintas, por lo que señalás también. Entonces, ahí eso me parece que tiene un potencial impresionante, más en los casos todavía que están investigando en el lugar donde tú hiciste trabajo de campo por tantos años. Entonces creo que es como un desafío en ese sentido para la antropología, que muchas veces tenemos ese paradigma más clásico del antropólogo o la antropóloga en solitario, o con algún colega intercambiando, o en todo caso dialogando, pero no haciendo trabajo de campo al mismo tiempo. Creo que eso es un potencial enorme que tiene el grupo, y quería saber si han logrado, digamos, encontrar como con un matiz comparativo algunas cuestiones que surjan a partir de eso, ¿no? De esas distintas miradas sobre ese territorio y sobre esa actividad. Y lo otro que también me parece bien interesante es la interrelación de la pesquería con, digamos, la particularidad de las actividades en la costa y de la vida y de los procesos socioculturales ahí, ¿no? Que tiene esa zona costera en particular. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta más para hacer. Jean. Zé, bom, foi muito bom te ouvir, queria também aproveitar, e a gente tem um tempo meio curto aqui, né, também para dizer, eu achei legal que tu nos lembrou aqui da rede de antropologia marítimo-costeira, né, a gente, enfim, acabou não comentando no início, e, enfim, né, esse grupo aqui vem dialogando há mais de 10 anos, e nessa conexão em rede aí, fazendo encontros anuais, né? Às vezes não dá para se reunir todo mundo, mas, né, quem vai um ou outro, a gente está sempre, e outras pessoas também vão se somando, a gente tem tentado ampliar essa rede. E particularmente, assim, a gente acho que se encontrou a última vez numa RBA, não nessa última, numa outra, eu estava num outro GT, no de técnica, e pude passar um pouquinho ali no GT de vocês e estava maravilhoso. E a gente falou pouco, né? E agora eu te escutando aqui, eu queria te dizer assim, eu acho que esse tema, né, de mulheres e jovens, no tema da pesca, realmente é da maior relevância, é um tema muito atual e que nos traz digamos, novos olhares sobre o tema, né? E está ligado, eu converso muito, eu tenho uma orientanda, a Lisa Bilhalva, que está aqui assistindo, né? Que se apresentou também, e aqui na RAN a gente teve uma mesa, né, específica sobre isso, né? Muito interessante, e está dentro dessa virada ontológica, epistemológica, né? A gente tem essas epistemologias feministas, enfim, né? Então, realmente, assim, dá um outro olhar. Então, acho legal, assim, a gente tá assim, no mesmo movimento aqui, o NECO também, a gente está nessa discussão, né? E temos que conversar mais, né? Seria um aspecto, assim, eu não teria uma questão específica, achei legal que tu mostrou um panorama. E em relação ao trabalho, eu tinha feito uns comentários já do trabalho do Daniel, né? Eu só faria
uma pergunta assim, mais para o Gaston, que eu não cheguei a comentar, até porque eu não queria tomar muito tempo, né? Deixar outros demais aí fazerem perguntas. E ela é pontual, assim, é mais uma curiosidade mesmo, né? Também acompanhando, assim como o Gaston, Daniel também, como o Daniel, o Gaston também vem acompanhando as pesquisas há um tempo já, e essa questão que eu achei curiosíssima, né, dos embutidos, a questão da alimentação, da carne de baleia, né, que é um tema que também aparecia nas pesquisas no Chile, né, eu recordo assim que é apresentado pelo Daniel e pelo Gaston. E aí tem uma questão, né, que é curioso, porque pelo que eu entendi da apresentação, Gaston, esses embutidos eles eram colocados como uma carne de porco, né, que seria inconcebível hoje em dia, né, tu vender um alimento dizendo que é outra coisa. Mas o que está por trás disso, né? Porque tem um tabu aí em relação a comer carne de baleia. Que seria como se vendesse carne de cavalo dizendo que era carne de vaca, né? Então essa questão do tabu alimentar na caça da baleia ou na pesca, a gente tentando fazer um paralelo ali, é interessante, né? Porque por um lado tem uma questão que é bem óbvia, né? Que é esse tabu alimentar por ser a baleia, né? Assim como o cavalo, que tem toda essa discussão com a alimentação. Só que algumas culturas não têm esse problema, né? Como os japoneses e esses povos que têm, né, uma tradição maior de caça-baleia. Mas como é que é isso era no Chile e no Peru? Porque, digamos assim, que antes de ter toda essa dimensão, digamos, ecológica, ambiental em relação à baleia, né, aí dentro desse marco histórico, isso foi sendo uma construção social também, né? Então, enfim, talvez em tempos anteriores não tivesse esse problema tanto de comer a carne da baleia como se tem hoje em dia ou algumas décadas atrás. Então há um processo nessa questão, né? E outra bom, aí é uma pergunta, né? Uma curiosidade, porque tanto na pesquisa minha como da Lisa, a gente percebe que os embarcados e as embarcadas, elas não comem muito peixe quando estão no mar também, né? Porque é um alimento, na minha pesquisa, a constatação é que é um alimento do mar e os pescadores comiam alimentos terrestres, tem tudo uma relação com o ambiente marítimo, enfim, uma outra abordagem. Mas é curioso, porque isso não é digamos, uma situação recorrente em todos os estudos, né? Isso a gente observou aqui nessa região do sul do Rio Grande do Sul. Mas tem uma relação de não comer eu diria assim, uma das coisas é não comer o alimento que tu está trabalhando, talvez. Né? Tem toda essa dimensão. Então, é por aí que eu estou pensando isso daí, né? E aí eu queria te ouvir, Gaston, o que tu acha disso? Teria alguma coisa, alguma consideração sobre esse aspecto, né? Se a gente pode comparar com o caso Chile e Peru em relação a um certo tabu alimentar ou a questão do comer carne de baleia. No, Sí, perdona. no, para avisarles que nos confirmaron que sí, que tenemos 20 minutos más de la sala. Y lo otro, ya que retomamos que no habíamos podido hacerte comentarios, Gastón, agrego ahí otra preguntita. Que, bueno, ¿cómo fue esto de entrevistar a un ex ballenero? Si había algo como el tabú, que en otras presentaciones ustedes lo han referido, pero bueno, esta era una persona que había participado más directamente en la planta, eh, al haberse transformado la ballena ¿no? en un mamífero emblemático, y bueno, cómo había sido eso. Y lo otro es, en qué medida, digamos, la particularidad de la localidad y de las cuestiones más del Estado-Nación, cómo transformaron de algún modo, o si los japoneses debieron de adecuarse a esas particularidades nacionales y también culturales. No, ahí dejo por acá. No sé si hay alguna pregunta más de alguien que quiera, y así ya les dejamos la palabra a José y a Gastón y a Dani. ¿Parto yo?
Bueno, con respecto a lo que planteaba Gianpaolo con respecto a la carne de ballena, de hecho, en Perú se consume mucho más pescado que en Chile, eh, pero así todo, la carne de ballena no se pudo integrar mucho, digamos. Y la experiencia, entre comillas, más exitosa es justamente esta salchicha Vita Rica, que en realidad mucha gente las conocía en Perú, no solo en Paita, sino que más hacia el sector de Lima, hacia la zona de Lima, que se yo, la capital. Pero efectivamente había que disfrazarla, porque no era solo carne de ballena, era un componente de la carne de ballena. También tenía merluza y, si no me equivoco, cerdo. Era una mezcla media rara. Eh, pero en general no se instala esta idea de la carne de ballena. Eh, por ejemplo, los balleneros de Paita sí me comentaban que el personal japonés consumía la carne y que incluso se llevaban ciertos cortes a algunos restaurantes, a un restaurante en particular donde iban, y pedían que le hicieran la carne, así una carne que más grasosa, se la hacían, así como chicharrón, me contaban. Y en el caso de Chile sí hubieron experiencias de consumo de carne de ballena, de tratar de insertarla dentro de la población, pero tampoco fueron muy exitosas. Fueron aspectos más localizados. Por ejemplo, mi abuela consumió carne de ballena porque vivía en una zona cercana a Chome, no sé si será de Chome solamente, específicamente, pero ella consumió carne de ballena, pero no se masificó. Pese a los intentos que se hicieron, no se masificó. Y con respecto a la pregunta que me decía Niti, digamos, con este tema del Estado-Nación, es súper interesante. Es súper interesante ver cómo finalmente la industria ballenera, particularmente en el periodo de los japoneses, está muy vinculado a este golpe de Estado que hicieron los militares, que además es una lógica muy diferente en el primer momento, digo, a lo que hace la dictadura chilena, digamos, que se privatiza todo. En el primer gobierno de los militares con Velasco Alvarado hay una nacionalización, pero que en general es súper mal vista, porque la nacionalización se hizo a partir de una empresa estatal que se llamaba Pesca Perú, y ya venían ciertas empresas con ciertos problemas económicos, y finalmente esto terminó de un poco afectar a la industria pesquera en general del Perú. ¿Sí? En el caso de Paita, los japoneses tenían mucho interés. De hecho, en el libro este que le acabo de mencionar, Daniel encontró una cita y que plantea que desde el año 57 los japoneses se empiezan a expandir en otras partes del mundo. Daniel mencionaba Brasil, además de Perú y Chile. Y hay tres razones. Una, buscar nuevo stock de ballenas. Dos, operaciones no reguladas. Y eso tiene que ver con esta idea de insertarse en ciertos lugares donde no había una regulación muy estricta con respecto al tema ballenero, donde la influencia de Estados Unidos y esta intención de la Comisión Ballenera Internacional de establecer moratorias todavía no estaba totalmente definida. ¿Sí? Y por otro lado, la tercera gran característica de esta expansión, que explica esta expansión japonesa, tiene que ver con la eficiencia de los barcos, de tener la flota ballenera en distintos lugares del mundo, finalmente, para abastecer el mercado interno japonés. Y eso es súper interesante. En el caso chileno, la ballenera de Chome era la única que funcionaba en los años 80. Y cuando se adopta la moratoria, era una empresa que en realidad para el contexto nacional era muy poco lo que hacía, y se acoge la moratoria, y en realidad es la única empresa que se afecta. La gran ballenera que había, que era la Indus, había dejado funcionar antes, digamos, a fines de los 60. Así que en realidad son contextos súper diferentes, y he tenido que aprender un montón, digamos, para tratar de entender esto del contexto peruano, digamos. Y los japoneses tuvieron una importancia bastante importante, sobre todo en Paita, que por excelencia es un puerto pesquero, de producción de pesquera, digamos. Sí, yo quería agregar un par de cosas. Uno, que en general la actividad ballenera en Chile fue una actividad privada, básicamente. Y el rol del Estado fue muy, muy, muy menor, desde el punto de vista productivo, etc. Respecto la industria ballenera jugó un papel muy importante también por ejemplo, en la delimitación de las 200 millas de zona económica exclusiva,
que firmaron Chile, Ecuador, Perú, que en el fondo señalaba, digamos, que había un mar territorial de 200 millas de la costa, y esto era una cuestión que estaba muy vinculada con los intereses de los balleneros, digamos, que no querían digamos, que buques, sobre todo buques factorías de otros países, pudieran operar, digamos, en estas aguas. En ese sentido, desde el punto de vista de lo que es el rol del Estado en esta actividad, es bastante menor. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la caza de ballena deja de ser la caza de ballena que busca el aceite como producto fundamental, deja de ser, digamos, rentable en la década del 70 en todo el mundo. Y gran parte de la industria ballenera mundial, la gran industria ballenera, excepto la japonesa, termina, digamos, un poco con en los años 60 su, digamos, bienestar económico. Todas las empresas que siguen cazando ballenas después de los 60 son empresas que buscan ballenas por la carne, para consumo humano. Y el país, digamos, que en realidad era el gran consumidor de carne de ballena para consumo humano, es Japón. Y Japón es un gran consumidor de carne de ballena porque era lo único que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. No es que haya sido un gran consumidor de carne de ballena ancestralmente, como algunos plantean, sino que simplemente obedeció a que la única cuestión que las fuerzas de ocupación norteamericanas en Japón le permiten a los empresarios japoneses de capturar, digamos, es ballena. Y eso va a ser un suministro de proteína fundamental para la alimentación de la población japonesa de la posguerra. Entonces, eso hace, digamos, que en algún momento exista una gran demanda de carne de ballena. ¿Y qué es lo que hace, digamos, que las empresas japonesas empiecen un poco a expandirse por todo el mundo y aprovechar los lugares donde habían plantas balleneras o había tradición ballenera para instalarse? Y eso ocurre a fines de los 50, comienzos de los 60 principalmente, que es donde se instalan los japoneses en diferentes lugares. Respecto al tema de la carne, del consumo de carne de ballena en Chile, no sé cómo es el caso de Perú, yo no lo conozco, pero el caso chileno, en realidad nunca hubo una gran tradición de consumo de carne de ballena, a pesar de que Chile era un país, digamos, de caza ballena desde fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, o sea, tenía una gran tradición, pero era básicamente una caza por el aceite, no por la carne. Había algún tipo de consumo de carne, como es por los tripulantes, o qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero en los años 50, fines de los 50 y comienzos de los 60, hay un interés de parte del Estado de incentivar el consumo de carne de ballena en Chile. Y se trata, digamos, de establecer centros de venta en los mercados, etc. Hay un intento a nivel, digamos, de política pública, si uno pudiera decir, por incentivar el consumo de carne de ballena. Y se vende. Hasta, digamos, casi los 80, comienzo de los 80, uno podía comprar carne de ballena en los distintos mercados, el mercado de Santiago, el mercado central, etc. Había una posibilidad, pero no eran grandes cantidades, no eran grandes cantidades. Y en general no hubo una gran aceptación de parte de la población por la carne de ballena. Y bueno, otras carnes van a reemplazar un poco esto. La carne de ballena era mucho más barata, que sí, había varias cosas de ese tipo. Pero no hubo, digamos, una aceptación, llamémoslo así, como cultural al consumo de carne de ballena. Y eso es un poco lo que uno puede plantear o puede señalar. Entonces, la influencia japonesa, en definitiva, lo que hace es aprovechar una especie de quiebre que existe en la industria ballenera mundial, que digamos, que ya el aceite de ballena había sido reemplazado por otros aceites mucho más baratos, etc. Y la mayoría de las empresas grandes habían dejado de operar. En Chile, por ejemplo, la gran empresa que es la Indy cierra su planta el año 61, 62, cierra la planta y luego la vuelve a abrir con esta influencia japonesa para la carne. Entonces, ya cazar ballenas para producir aceite no era rentable económicamente. Y la otra empresa, la que nombra Gastón, que es el Macaya, en realidad ahí el caso es un poco distinto, porque esa era no solamente una empresa económica, sino yo llamaba, era una empresa también que era culturalmente, se decían balleneros. Por lo tanto, cazar ballenas ya no era solo una cosa económica, sino era también como una reafirmación de su propia
identidad, digamos, cultural. Y por eso duran tanto tiempo, a pesar de que como negocio le iba pésimo. Eso es lo que podría gustar. Ahí no se te escucha. Creo que se quiere hablar, pero no. Não entendi. Ah, ahora sí, ahora sí. No, pensé Ah. que estabas hablando y no. Ahora sí, tá. Bom, eu vou tentar ser muito rápido por causa do tempo. Queria agradecer as considerações e dizer que é sempre bom ver e escutar Daniel e Gaston, que aprendo muito sobre história, antropologia e imagem. E tentando responder a Letícia. Letícia, bom, você sabe que um dos modos mais interessantes que eu acredito que a gente tem para fazer antropologia é através da comparação, né? Talvez um pouco menos pela comparação por similitude ou similaridade e mais pela comparação por contraste. Eu tive essa experiência, como você sabe, Jean também sabe, em Portugal. E, na verdade, a ideia ali foi contrastar não só as práticas, mas, sobretudo, a relação que os pescadores, e no caso de Portugal, as pescadoras tinham com as instituições gestoras da pesca e do ambiente. E a gente faz isso no grupo de uma maneira um pouco diferente, eu acho, porque eu acho que o objetivo desses trabalhos em conjunto eles são mais modestos em alguns aspectos, porque a ideia é que a gente tenha um panorama, ainda que um panorama etnográfico, que não é fácil fazer e é impossível fazer sozinho. Por isso que a ideia do grupo é espalhar o grupo, né? Assim como, por exemplo, Daniel e Gaston sempre fizeram em relação à caça de baleia, né? No litoral chileno, sobretudo, e que é você ter uma espécie de panorama, né, dessa realidade e desse modo de vida. E o que eu posso contribuir com isso é justamente essa perspectiva etnográfica e coletiva, porque os trabalhos se comunicam, e eles se comunicam sobre vários aspectos. Eles se comunicam porque alguns pesquisadores chegaram a fazer trabalho de campo juntos, então são diversos olhares sobre os fenômenos. Se comunicam também no tempo, no sentido de que, em alguns trabalhos, antigos interlocutores estão sendo revisitados e estão sendo incluídos nas pesquisas contemporâneas. E tem essa surpresa que eu tentei relatar aqui no final, que é um pouco uma mudança de olhar minha sobre esses fenômenos a partir desses trabalhos, né? Que eu acho que é o que tem me animado e me desafiado nesse momento como etnógrafo. Sobre as atividades que você perguntou, o que acontece nessa região não é diferente do que acontece em nenhuma região brasileira que eu conheça, e pelo menos as regiões, a costa portuguesa e um pouco da costa espanhola, sul da França, por exemplo, que eu posso falar um pouco melhor. Os pescadores dessas regiões não são só pescadores, né? Então, assim, a sobreposição de atividades econômicas, né, é uma realidade, né, na pesca artesanal. Eu acredito que seja universal também. Não existe só pescadores artesanais, é bom dizer. Isso é um problema quando você fala, quando pensamos a questão, por exemplo, de algumas legislações e da promoção de alguns direitos sociais que acreditam que o pescador tem que ser só pescador, né? Como um professor no Brasil, por exemplo, né? Tem que ser exclusiva de uma universidade pública, por exemplo, né? Ele não pode fazer mais nada, né? Então, tem uma dificuldade, às vezes, acredito eu, na tentativa de compreender justamente a complexidade dessas realidades por conta de várias questões, como a sazonalidade da própria atividade, né? Por conta da relação dos ciclos naturais, né? A sazonalidade das atividades sociais por conta de outras pressões, né? E atividades que tensionam e que modificam as estruturas sociais que a gente tem observado. Então, mas é uma sobreposição, assim. Eu não conheço nenhum pescador que é só pescador e nenhuma pescadora que é só pescadora.
Então, acho que tem uma combinação aí complexa de atividades laborais, né? Mas que acredito eu que, pelo menos onde a gente tem observado, que a pesca artesanal ou a captura de marisco, dos caranguejos, em muitos casos ela é a atividade preponderante no sentido daquilo que dá unidade e reprodução social, ou possibilidades mais plenas, inclusive, apesar de parecer contraditório, de reprodução social dessas famílias num contexto extremamente desigual, né? Como é o contexto brasileiro, por exemplo, né? Em relação ao acesso a recursos e a outras formas de trabalho formal, no caso do Brasil, especialmente. Então, a gente está tentando pensar esses trabalhos a partir também dessa ótica. E só para acabar o meu comentário, acho que outra potencialidade que a gente tenta perceber, assim, tem um diálogo interessante que também é recente, né, entre esse material etnográfico e um conjunto de pesquisas que não são ou que não têm uma verve ou uma perspectiva etnográfica, mas que tem sido de suma importância no Norte Fluminense, a partir de 2 projetos grandes, né, em curso, né, em outra universidade, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é o projeto Pescarte e o projeto Mulheres da Pesca, que é a Lucene, que é a nossa colega, está aqui, inclusive, nos assistindo, que tem produzido uma quantidade massiva de material, também na mesma perspectiva de um campo espalhado, na tentativa de recortar diversos olhares, e que tem sido, eu tenho percebido muito como olhares complementares, né? Porque ninguém está fazendo o mesmo tipo de pesquisa, mas a gente está produzindo, e talvez agora, 2020, um ano tão difícil para todo mundo, mas a gente pode dizer que a gente agora tem um conjunto aí de pesquisas sobre pescadores artesanais nesse eixo regional, né, do estado do Rio de Janeiro, com bastante intensidade e grandeza, que até 20 anos atrás não existia. 20 anos não, até 10 anos atrás, Lucene sabe disso, não existia, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante. E a última coisa que eu queria dizer, e retomando inclusive o diálogo com Daniel e Gaston, é que a minha perspectiva, ela sempre, como pesquisador e agora como coordenador do grupo, sempre foi também historiográfica e processual, né? Por isso que eu sempre gostei de dialogar com eles, porque, na verdade, eu nunca pensei em antropologia de outra forma, né? Então, quando a gente fala de um material do Castro Faria, produzido nos anos 30, de um conjunto de pesquisas que começa a se produzir etnograficamente nos anos 2000, e agora, 20 anos depois, a gente tem a consolidação desses espaços de pesquisa, de novas etnografias, eu acho que a gente está fazendo coletivamente uma coisa muito próxima a uma antropologia de longa duração, que para mim ainda que seja, infelizmente, associada a uma antropologia colonial, do início dos tempos da disciplina, pelo menos do ponto de vista metodológico, na minha opinião, é uma das coisas mais interessantes que a antropologia produziu e que a gente, na periferia, tem que saber, né, remodelar isso, mas entender e, na minha opinião, se aproveitar dessa perspectiva. Antropologias em série de longa duração. Não somos demógrafos e também não tenho os mesmos conhecimentos historiográficos que os meus colegas, mas a gente está tentando fazer aqui um pouco essa antropologia de longa duração. Ya, dice el maestro. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue súper motivante para seguir pensando y eso, también es un grupo de larga duración, porque como decíamos, llevamos 12 años y ahí eso también es como bien interesante también ver eso, las transformaciones en las investigaciones, las continuidades. Creo que es un privilegio que tenemos también. Agradecer también a quienes participaron de la mesa, gracias por el interés y las preguntas y comentarios e intercambios ahí por el chat. Nos falta ahora el poder brindar, compartir algo. ¿Se va a extrañar el post-mesa?
Vamos sacar uma foto, um print. Sí, sí. Sí, ya saqué varias que después Pelo les voy a menos. mandar, Pelo menos. pero veo, saco ahí. Queria também aproveitar o momento também para agradecer a participação de todos e de estar presente nesse momento, né? E a gente poder se reencontrar mesmo remotamente. E, enfim, né? Esperamos uma outra situação que a gente possa ter um encontro presencial. E só um comentário, assim, acho que eu também compartilho essa visão, né? De uma possibilidade de fazer uma antropologia de longa duração, uma antropologia que a gente possa rever as pesquisas, né? E mesmo, Zé, que essas outras pesquisas mais antigas tenham, né, esse olhar mais colonialista, enfim, a gente pode fazer uma releitura e a etnografia é uma coisa que está sempre viva, né? Mesmo que as teorias, as outras questões e conceitos, eles com o tempo ficam ultrapassados, a gente tem novos olhares, novas questões. O que foi observado em campo, né, sempre é interessante. A gente sempre retoma, né, e pode dar um outro olhar. Eu mesmo tenho retomado dados de pesquisa do meu campo, lá eu fiz meu doutorado em 2007 e, né, continuo pegando dados de campos, dados etnográficos que daquele tempo lá, com novas visitas, comparando também e repensando, né, a partir de outras bases aí, outros aportes. Então é isso, né, é movimento, né? A gente está nessa perspectiva processual também de movimento. Mas muito obrigado, pessoal. Quem sabe a gente toma um vinho uma hora e faz um brinde, cada um no seu no seu computador. Eu tô com mate aqui para brindar vocês aqui, bem Uruguai. Um abraço aí para todos. Un abrazo, un gusto que sea a través Um abraço, cuidem-se, cuidem-se. Te dejamos seguir con las vacaciones, Gastón. Vale, muchas gracias. De hecho, aquí me están esperando para ir a la playa. Un abrazo. Eu vou dar classes agora, classes. Às 6 agora, direto. Chao. Chao. Chao, Jean. Chao. Chao. Lindo verte. Que bom.